pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET 3 do terceiro ano do ensino médio. Atividades da semana de número 1 que se encontram aí a partir da página 24 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta aí o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar as medidas de tendência central, área de estudo da estatística, beleza? Média, moda e mediana. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, na estatística, uma maneira de lidar com números grandes de dados é usar uma planilha. Este exercício ilustra como um radar instalado em uma rodovia está em fase de testes e capturou as velocidades de 20 veículos, mostradas na figura a seguir. Digite os valores em uma planilha conforme mostrado. Em seguida, em uma célula vazia, digite igual média e depois selecione o conjunto de células contendo os dados. Para finalizar, feche o parênteses e tecle Enter. Qual a velocidade média dos veículos? Bom, pessoal, então ele pede aí para você fazer aí numa planilha aí no computador. Depois ele fala assim, ó, caso não tenha computador, some todos os valores e divida pela quantidade de valores para encontrar a média. Eu vou fazer aqui no quadro, né? Vou partir do princípio que você não tem aí como fazer no computador. Se você tiver como fazer no computador, faça para você ver, beleza? É muito bacana fazer isso na planilha de Excel. Mas eu vou usar aqui o quadro. Então, eu quero calcular a média. É uma média aritmética simples, né? Então, nessa questão aí, olha, a média, o que eu preciso fazer? Né? Eu vou chamar aqui de x com a barrinha em cima, que é a nomenclatura de média, tá bom, pessoal? A média é o somatório de tudo. Então, se você somar aí todas essas velocidades que estão aí no quadro, vai dar 1530. Então, 1530 pela quantidade de carros, né? Ou seja, dividido por 20. Então, essa média, 1530 dividido por 20, vai dar aí 76,5. Pronto. Beleza? Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Questão número 2. Ele fala aí na questão número 2 que tem outras maneiras de calcular média, moda e mediana, usando programação. E aí ele pede para a gente calcular média, moda e mediana desses dados aí. Então, eu vou calcular a média. Como é que eu faço para calcular a média? Igual eu fiz na questão de número 1, né? Eu vou somar todas as informações e vou dividir pelo total. Então eu vou somar todos, ó. Então a média vai ser o somatório de todas essas informações, ó. Eu coloquei aqui já organizado. Esse somatório vai dar aí 136,77 e eu vou dividir por 25, né? Por que 25? Porque são 25 dados, né? Fazendo essa divisão, pessoal, nós vamos encontrar como média 5,4708. Se a gente for arredondar, né? Eu deixar com duas casas só, é 5,47 aproximadamente, né? Deixando com duas casas. Segunda coisa que pediu é a moda. Pessoal, moda é muito simples. Moda é o elemento que mais repete, é a variável que mais repete. Então o que você tem que fazer? Olhar na tabela aí, quais são os elementos que mais repete. Então olha, eu deixei aqui organizado. Você vai perceber aqui, olha, o 5,10 repete duas vezes. O 5,23 repete duas vezes, olha. Então, moda é aquilo que mais repete. A nossa distribuição pode ter nenhum elemento que repita mais de uma vez, mas pode ter aqueles que repetem mais. Nesse caso, eu tenho duas variáveis que estão repetindo a mesma quantidade de vezes. Quer dizer que essa distribuição é uma distribuição que nós chamamos de bimodal. Por que bimodal? Porque ela tem duas modas. Então, nesse caso aqui, olha, a minha moda vai ser 5,10 e também a minha moda vai ser o 5,23. Porque os dois estão repetindo duas vezes. Beleza? Porque moda é aquilo que mais repete.
Observa que os outros valores aparecem uma única vez, tá bom? Agora, mediana. O que é a mediana? A mediana é o que está no meio da distribuição. E aí você tem que tomar cuidado. Porque para você calcular uma mediana, você precisa organizar as suas informações. Ou coloca na ordem crescente, ou coloca na ordem decrescente, tá? Tem que organizar. Se você não organizar, você provavelmente vai errar a mediana. Então o que eu fiz? Olha, eu organizei na ordem crescente, ó. 5,07, 10, 13, 14, 18. Observa que eu coloquei na ordem crescente. Qual que é a estratégia? Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 25 elementos, não tenho? Ó? Tenho 25. Eu vou dividir por 2. Por que por 2? Porque eu quero a mediana, eu quero o que está no meio. 25 dividido por 2 vai dar 12,5. Observe que não dá exata. Não tem problema nenhum não. Quer dizer que eu vou contar, ó, já está organizado. Eu vou contar 12 elementos e vou pegar o 13º. Porque deu 12,5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! Esse é o 13º. Observa que antes desse tem 12. Se eu contar depois desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Observa que o 5,39, que é a minha mediana, ó, a mediana deu 5,39. Observa que antes dele tem 12 e depois dele também tem 12. Quer dizer que ele está no meio da distribuição, porque mediana é aquilo que está no meio. Por isso que é importante, para fazer mediana, tem que organizar ou na ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Suponha que você seja o presidente da Agência Nacional do Petróleo e queira criar um índice que represente o preço médio do litro de combustível no Brasil. Esse índice será uma média ponderada dos valores dos preços médios dos combustíveis na forma explicada a seguir. Então vamos lá, pessoal, eu quero calcular um índice que é o preço médio na forma ponderada, né? A média ponderada. 100 litros de combustível, 50 litros é de diesel e cada litro custa R$ 4,40. 30 litros é de gasolina e cada litro custa R$ 5,50. E 20 litros é de etanol, né, que é o álcool, e cada litro custa R$ 4,60. Como é que nós vamos calcular a média? É uma média ponderada. O que nós vamos fazer? Olha, então eu vou fazer assim, ó, a nossa média vai ser, presta muita atenção, eu vou pegar a quantidade de combustível e vou multiplicar pelo preço de cada um. Então, ó, 50 litros de diesel vezes 4,40, ó, mais 30 litros de gasolina vezes 5,50, deixa eu melhorar isso aqui, mais 20 litros de etanol vezes 4,60. E eu vou dividir por 100, ok? O que é o 100? É os 50 litros de diesel, o 30 de gasolina e o 20 de etanol. Bom, fazendo isso aqui, olha, então quer dizer que a nossa média vai ser igual. 50 vezes 4,40, aqui vai dar 220. 30 vezes 5,50 vai dar aqui R$ 165 reais, e 20 vezes 4,60 vai dar R$ 92 reais. Tudo isso dividido por 100. Então quer dizer que a média é igual. Somando aqui 220, 165 mais 92 vai dar R$ 477 reais dividido por 100. Como aqui tem 2 zeros, é só colocar 2 casas decimal aqui, ó. Então quer dizer que o preço médio do combustível é de R$ 4,77 como preço médio de combustível, beleza? Vamos fazer a próxima questão, vem comigo. Questão número 4. O índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilogramas, e o quadrado de sua altura, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para sua altura.
Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa. E tá aí o gráfico, olha. Durante o período referido, para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referente à variação do IMC. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual. Então tá aí o gráfico, pessoal, olha. No mês de janeiro, o IMC dela lá em cima, 29,5. No mês de fevereiro, 27,7. No mês de março, 27,1. Ou seja, vai de janeiro até dezembro a variação do IMC dela. Pediu para calcular a mediana. Pessoal, o que é a mediana mesmo? A mediana é aquele valor que está no meio da distribuição. Se ele está no meio, a primeira coisa que você precisa fazer é organizar a sua distribuição. Ou organiza ele na forma crescente ou decrescente, mas você precisa organizar, tá bom? Ou na forma crescente ou na forma decrescente. Eu peguei todos esses valores e coloquei na ordem crescente, olha. 26,2, 26,5, 27,1 até o 29,5. Coloquei na forma crescente. Eu quero aquele que está no meio, a mediana. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de elementos e vou dividir por 2. Ó, tem 12 elementos, ó. 12 elementos dividido por 2. Deu um resultado inteiro, né? Quando dá um resultado inteiro, quer dizer que você vai pegar o sexto termo e o sétimo termo. Então vamos lá, ó, tá na ordem crescente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar o sexto e o sétimo. Professor, por que vai ter que pegar os dois? Observa que antes dele, porque mediano é o que está no meio. Então antes e depois tem que ter a mesma quantidade de elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que a quantidade de elemento for par, você vai pegar dois termos, os que estão no meio. E como é que fica a mediana? A mediana, ó, a mediana vai ser igual à soma dos dois valores que estão no meio, ó, 27,4 mais 27,4 e vai dividir por 2. Aqui nesse caso, pessoal, é o mesmo valor. Então a resposta vai ser ele mesmo, né, ó. 27,4. Se fosse valores diferentes, né, você ia somar e ia dividir por 2. Você somando e dividindo por 2 vai dar o próprio 27,4, que é o mesmo valor, tá bom? Então toda vez que a quantidade for par, você vai pegar os dois termos do meio e fazer a média deles. Então a alternativa correta aqui, ó, letra A. Beleza? Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!